Boa noite, Catarina. Boa noite, Josi. Boa noite, professor. Boa noite. Eu não sei quem é o do Galaxy Boa A10. noite, Eu professor. acho que é o Júnior. Tá todo mundo me escutando bem? Estão vendo direito o slide aqui? Hein, pessoal? Vocês estão conseguindo ver o slide? Lili, Sim, professor. por favor. Mas põe, por favor. Mas coloque, mesmo estando lá atrás, coloque a máscara, por favor. Não, mas não feche a porta, só encoste. Por favor. Mari, coloca no privado de vocês, avisa que eu já estou online, já para o pessoal entrando, por favor. A chuva foi bem forte, a chuva da agora da tarde. Olha que eu estava lá pelo Augusto Montenegro, choveu bem forte, demorou um pouco. Uhum. Obrigado. Oi? Vou esperar mais um pouquinho, sim. Oi? Não entendi. Ah, tá, eu pensei que era o Júnior.
Boa noite, Camila. Boa noite, professor. Não sei quem é do Galaxy A10 e do iPhone, mas boa noite para vocês dois. Ou para vocês duas. Boa noite, Núbia. Professor, é a Rosa. Boa noite. Oi, Rosa, tudo bem? Mas tu é do Galaxy A10 ou tu é do iPhone? Com Galaxy A10, Tá tá? É a joia. Rosa. Tá joia, Rosa. Boa noite, professor. Boa noite. Agora é a Núbia. Eu sei. Oi, Sô, boa noite. Bora. Boa noite, Rena, tudo bom? Boa noite, Vânia. Boa noite, professor. Bem, pessoal, bora começar a aula já. Já são 7h15, tá ok? Tá, o pessoal vai entrando aí na sala, na plataforma, e o pessoal vai chegando aqui na sala na presencial. Hoje a gente já vai dar encerramento à parte de anti-inflamatórios, onde a gente vai falar sobre 3 tipos de tratamento, onde a gente verifica bem o uso desses anti-inflamatórios, que é o caso do tratamento da gota, da artrite reumatoide e de tratamento da enxaqueca, tá? O primeiro deles que nós iremos conversar é sobre a artrite reumatoide, tá ok? Onde nós observamos que o uso principalmente do que nós chamamos de fármacos antirreumáticos, tá? Que são os moduladores da doença, ou seja, da doença no caso da artrite reumatoide. Esses fármacos aqui, tá? Eles têm essa sigla. A maioria dos livros de farmaco vocês vão ver que eles se especificam como FARMDS, tá? Que vem de fármacos antirreumáticos moduladores da doença. Esses fármacos eles atuam diretamente e de forma específica só para o tratamento da artrite reumatoide. Tá? Isso porque esses fármacos eles conseguem desacelerar a evolução da doença no organismo do paciente. Além disso,
desacelerando a evolução da doença, eles conseguem também induzir a sua remissão, ou seja, a diminuição do processo inflamatório. Além disso, conseguem também prevenir, tá, principalmente a destruição das articulações e dos tecidos envolvidos nessas articulações, que são os mais comprometidos por conta da doença da artrite reumatoide. E no transcurso da terapia, nós fazemos muito uso e muita utilização não somente dos anti-inflamatórios não esteroides, como também de corticosteroides, que são os dois principais classes farmacológicas aqui, que são utilizados para o tratamento da doença reumática. Então, relembrando, eles atuam sobre o tratamento da artrite reumatoide, fazendo com que haja uma diminuição da evolução da doença, induzindo a sua remissão, ou seja, induzindo que haja uma parada, uma freada nessa evolução, prevenindo assim destruição das articulações e dos tecidos. E no tratamento nós temos a utilização dos anti-inflamatórios não esteroides e dos corticosteroides aqui juntos. E agora, por que alerta? Os fármacos antirreumáticos, tá? Eles são uma classe de fármacos que eles não apresentam uma eficácia segura. Isso porque o limiar da dose terapêutica por limiar da toxicidade, da dose tóxica, ela é quase próxima. E por conta disso, ocorre muito aparecimento de reações adversas a esses fármacos. Além disso, o principal fármaco utilizado para o tratamento da artrite reumatoide, isso falando de fármacos específicos, é o metotrexato. Mas só que o metotrexato, ele sozinho, ele não faz um tratamento específico, ou seja, ele não consegue atingir uma eficácia segura, tá? Se ele não for associado a um outro tipo de fármaco. Por isso que além do metotrexato, nós temos a hidroxicloroquina, nós também temos aqui a levofloximida, tá? E outros mais que, por mais que apresentem baixa atividade na doença sobre a evolução da artrite reumatoide, mas quando utilizadas em conjunto, ou seja, quando utilizadas em associação, essa atividade ela tende ao quê? A elevar-se. E olha que interessante, sempre um fármaco, tá? Modulador, tá? Ele sempre vai estar o quê? Associado a um fármaco específico, ou seja, o caso do metotrexato. Com isso, a sua atividade ela já se torna o quê? De moderada a alta atividade farmacológica aqui. Ficou claro essa parte aqui para vocês ou tem alguma dúvida no momento? Tanto para o pessoal que está em casa, quanto para o pessoal que está assistindo aqui presencial. Tudo bem, professor? Tudo certo. Assim, teve uma pergunta. Eles podem ser usados sozinhos em conjunto? Podem. Dependendo da evolução e do início da artrite reumatoide, eles podem sim ser utilizados. O que define vai ser a evolução da doença, como o paciente ele vai se encontrar no início da doença ou diagnosticado. Porque pacientes que estão em fase evolutiva prolongada, ou seja, avançada, não é recomendado fazer um fármaco específico isolado, como no caso do metotrexato, por conta da sua atividade farmacológica ser baixa. Com isso, a regressão da doença, a evolução da artrite reumatoide, vai demorar a cessar. Por isso que nós sempre fazemos o metotrexato com um fármaco antirreumático modulador. No caso, ou um anti-inflamatório não esteroide ou um corticosteroide. Por quê? Porque ele acaba fazendo com que haja um aumento na atividade farmacológica desse fármaco específico, desse fármaco antirreumático, com que haja uma eficácia mais seletiva aqui, tá? Além disso, além do metotrexato, nós também temos hoje o que há de mais novo no mercado, que são os fármacos anti-FNT, ou seja, os fármacos anti-TNF-alfa.
tá? Ou seja, fator de necrose tumoral. E por que eles são tão específicos? Porque eles conseguem atuar sobre a resposta imunológica do indivíduo, principalmente a resposta imuninata, que é a primeira resposta. Além disso, hoje nós já temos, além dos fármacos anti-TNF, nós já temos o que chamamos de tratamentos biológicos, aonde a gente tem, através de mediadores biológicos, uma resposta mais seletiva e mais eficaz ainda. A única restrição, tanto para esses tratamentos biológicos quanto para os fármacos anti-TNF, é qual? Que pacientes gestantes, elas não podem fazer uso, porque não se esqueçam que esses fármacos eles atuam como moduladores de resposta. E durante uma gestação, o feto ele é um ser no início da gestação, que ele pode ser identificado como um ser, como uma partícula estranha ao organismo humano, pode. E ele pode sofrer ataque aqui. Por isso que ela é contraindicada a gestantes, até por conta, no caso dos tratamentos biológicos, poderem produzir teratogenicidade no feto, malformação fetal. Ficou claro essa parte para vocês? Pessoal de casa? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Então, os fármacos antirreumáticos moduladores, eles não são totalmente eficazes, relembrando. Para isso, eles precisam da ajuda de fármacos específicos. E aqui a gente tem o metotrexato, a hidroxicloroquina e outros. Só que eles, atuando de forma isolada, eles apresentam o quê? Baixa atividade farmacológica contra a doença. Por isso que eles precisam atuar junto com esses fármacos moduladores, no caso dos corticosteroides e dos anti-inflamatórios não esteroides, para que essa atividade se eleve e consiga tratar aquele paciente que está com problema de reumatismo ou com uma doença reumatoide. Perdão, fala, Mari. Dependendo do tratamento, eles fazem a tomada de 2 comprimidos, de um fármaco modulador e de um fármaco específico. Tá, eles podem fazer, mas isso vai depender muito do diagnóstico e da evolução da artrite reumatoide nesse paciente, como vai estar no organismo. Muitos pacientes que têm artrite reumatoide, eles chegam para nós já num estágio, tá, já iniciado. E em alguns casos até a gente pega quadros já bem avançados, tá? Que a pessoa só vem a descobrir anos depois da instalação da doença, da manifestação da doença. E isso é um pouco preocupante para nós, porque por causa da exposição aos fármacos, porque dependendo, eu posso entrar com um fármaco modulador ou junto com metotrexato, ou eu já penso em quê? Num fármaco anti-TNF ou num tratamento biológico aqui. Além dos fármacos anti-TNF, eu também tenho o tratamento biológico, que é o que mais temos de novo no mercado, tá? E são contraindicados para pacientes gestantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Posso seguir? Beleza. Agora, dentro dos fármacos específicos que são utilizados junto com os fármacos antirreumáticos moduladores, o metotrexato ele tem uma peculiaridade diferencial. Por quê? Porque ele foi o primeiro fármaco a ser desenvolvido para o tratamento da artrite reumatoide, tá? E ele pode ser tanto utilizado, administrado de forma isolada, como de forma associada, tá? Isso porque o tratamento recai tanto para pacientes com artrite reumatoide ou como psoriática, ou seja, paciente com psoríase, que não deixa de ser uma reação imune ao organismo, tá? Onde a pessoa gera psoríase e gera coceira no corpo, e consequentemente tem coceira. E a gente consegue tratar também com o metotrexato. Além do mais, o metotrexato,
tá? Ele é um antagonista de ácido fólico, ou seja, ele compete pelo espaço do ácido fólico, fazendo com que haja uma inibição de citocinas e biossíntese de nucleotídeos, principalmente de purinas aqui. E olha que interessante, ele acaba sendo o quê? Não somente um anti-inflamatório, mas também um imunossupressor, por conta dessa inibição na produção de citocinas e na biossíntese de nucleotídeos. Só que, em consequência, olha o tanto de efeito adverso que ele vai apresentar. Tem casos na literatura que o paciente apresenta desde simples náuseas até ulcerações na mucosa, fazendo com que ele se exponha a produzir pus, tá fazendo porta de acesso para infecções. E isso, algumas vezes, tem que ser monitorado. E isso a gente vê muito aonde? Em pacientes, não somente com quadro de artrite reumatoide, como também pacientes de CA, de determinados tipos de câncer. E no uso do metotrexato, principalmente na administração crônica, tá? Ou seja, quando o paciente já se encontra em fases bem avançadas de artrite reumatoide, tá? Que ele precisa fazer a exposição e o uso constante do metotrexato, nós observamos o quê? Citopenias, tá? E até quadros de cirrose hepática e síndrome de tópica, tá? Do tipo de pneumonia aguda. E isso já é um agravante para nós. Por quê? Porque a diminuição da contagem de leucócito favorece o aparecimento de quê? De doenças oportunistas nesse paciente. Dentro da parte do metotrexato, ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo entendido, tudo claro? Hein, pessoal? Tá tudo claro, professor. Beleza. E eu chamo a atenção para vocês da hidroxicloroquina. E por que eu quis colocar a hidroxicloroquina para vocês? Porque desde o início do ano, quando começou a questão da pandemia da Covid-19, muito se falava da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid. Só que para chegar-se a saber que a hidroxicloroquina poderia ou pode ser, fica essa dualidade, essa dúvida ainda. Tá? Alguns autores, cientistas dizem que a hidroxicloroquina ela é eficaz ou não, a cloroquina ou não. A hidroxicloroquina ela foi desenvolvida principalmente por causa que ela apresenta uma atividade para artrite reumatoide de que forma? Precoce ou leve. Ou seja, ela consegue tratar, mas de uma forma precoce e leve, dependendo do diagnóstico dessa artrite reumatoide. E outra coisa, ela sempre se faz uso associado ao metotrexato, porque ela isolada, ela não tem tanta atividade. E outro mais, a forma como a hidroxicloroquina ela atua, principalmente em doenças autoimunes, ainda não é totalmente desconhecido. O que nós sabemos é que ela consegue inibir uma das vias de produção de citocinas pré-inflamatórias. Por quê? Porque ela atua como como ação sinérgica para o efeito do metotrexato. E olha que mais, tá? Ela isolada, ela apresenta menos efeitos regressivos, ou seja, menos efeitos hepatotóxicos no paciente, tá? E no sistema imune. Contudo, ela apresenta vários outros sinais de toxicidade, principalmente no sistema nervoso central e no trato gastrointestinal, tá? Que o paciente, muitas das vezes, ele não consegue aderir totalmente ao tratamento por conta desses efeitos. Só relembrando para vocês o mecanismo de ação, tá, do metotrexato, que ele atua como um antagonista de ácido fólico e inibe a produção de citocinas e da biossíntese de nucleotídeos, principalmente de purina, tá? E aqui está o efeito, a ação imunossupressiva, tá, do metotrexato aqui e anti-inflamatória também. Se eu perguntar na prova isso, então fique ligado nessa cascata aqui. Tá bom? Nesse estudo aqui... Professor, veja... Oi, diga. repete de novo aí do metotrexato, por favor. Tá bom.
Seguinte, pessoal, voltando aqui à questão do metotrexato. Não se esqueçam que o principal mecanismo de ação do metotrexato é que ele compete pelo sítio de ligação do ácido fólico. E o ácido fólico ele participa tanto na produção da citocina como na biossíntese de bases purínicas aqui. Uma vez tirando esse ácido fólico, tá, de ligação com os receptores celulares, eu consigo inibir a produção de citocinas e da biossíntese de nucleotídeos purínicos aqui. E aqui está, e aqui cai, tá, a ação imunossupressiva e anti-inflamatória vista pelo metotrexato. Ficou claro aí para ti, Rina? Sim, professor, obrigada. Beleza. Nesse estudo daqui, onde a gente coloca o metotrexato juntamente com outro fármaco, principalmente o etanercept, que é um fármaco modulador, nós observamos que a ação associada de um e de outro, ele consegue o quê? Ele consegue diminuir em até 40% os sintomas da artrite reumatoide. Mas, quando a gente estuda eles isoladamente, o etanercept, ele só consegue regredir 16% dessa artrite reumatoide em paciente. Já no caso do metotrexato, chega somente ao quê? A 13%. Ou seja, a associação de um fármaco modulador com um fármaco específico para artrite reumatoide se faz o quê? Valer aqui, por conta da sua eficácia farmacológica. E como ocorre o tratamento desses tratamentos biológicos para artrite reumatoide? Nós temos dois tipos de citocinas pró-inflamatórias, que é o interleucina 1 e o TNF-alfa, tá? Que elas estão de acordo e ligadas à patogênese da evolução da artrite reumatoide. E elas são principalmente secretadas aonde? Nos macrófagos sinoviais e atuam sobre as células sinoviais. E com isso elas conseguem fazer o quê? Proliferar e sintetizar colagenase de forma o quê? A mais. Tá? Havendo essa produção a mais dessa colagenase, olha o que acontece com as cartilagens, tá? Que envolvem os ossos. Começam a degradar, começa a haver uma reabsorção de óssea aqui, e com isso ocorre o quê? Inibe a síntese de quê? De proteoglicanos. Fazendo tudo isso, tá? O indivíduo começa a sentir o que aqui? Dor. Por quê? Não se esqueçam que isso é questão de fisiologia e histologia. Se vocês se lembram de fisiologia e histologia, principalmente histologia de tecido ósseo, as cartilagens elas envolvem os ossos para ver o quê? Para não ver contato de um osso com o outro, para não gerar o quê? Dor. É como se fosse uma película protetora. Se eu estou... Exatamente. É como se fosse uma graxa. Uhum. Então, havendo a degradação daqui, olha o que acontece. Os proteoglicanos vão ser impedidos de participar e a gente já viu qual é o papel do protoglicano durante um processo inflamatório. Ele faz com que haja o quê? Eu não acredito, vocês já faz semana passada. Bora, pessoal de casa, o que os protoglicanos fazem? Porque o pessoal daqui presencial não sabe. Bora, me respondam. Senão eu vou ficar deprimido com todo mundo. Hein? Vamos lá. Hein, Camila, Catarina? Josi, Manuel, Núbia, Rina, Vânia. Cadê o Stark? Tá aí o Stark, Catarina? Ainda não, professor. Hein? Qual é o papel dos proteoglicanos aqui? O que os proteoglicanos fazem? Bem, vocês vão pesquisar e vão me responder isso. Eu vou responder isso na próxima aula, porque isso tem ligação
com a atividade, tá, desses tratamentos biológicos. Por conta dessa ação, tanto da interleucina 1 quanto do TNF-alfa, que eu acabei de explicar para vocês, que são citocinas pró-inflamatórias, a indústria farmacêutica criou os inibidores de TNF-alfa. E esses inibidores de TNF-alfa, tá, eles podem ser, no caso, tá, a infliximab, a golimumab, oh meu Deus, a golimumab, tá? Que são fármacos, o Intercept, tá, ok? Que são fármacos que eles atuam principalmente na diminuição da sintomatologia da artrite reumatoide, porque eles conseguem fazer com que haja uma diminuição na progressão da lesão estrutural, tá? Da artrite, fazendo com que haja uma melhora física, tá? Podendo melhorar aqui a função física do indivíduo, do paciente aqui. Tá bom? E não se esqueçam que a progressão da lesão estrutural, se você está inibindo uma citocina pró-inflamatória, está vendo degradação de cartilagem? Não. Há uma reabsorção óssea aqui? Também não. Está vendo síntese de protoglicanos? Sim. Está vendo síntese de protoglicanos. O organismo está conseguindo fazer um feedback de que sentido aqui? Positivo. Entendido aí, todo mundo? Todo mundo compreendeu aí de casa? Sim, professor. Sim, professor. Agora, dentro da parte de artrite reumatoide, ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo certinho? Querem que eu repita alguma coisa? Está tudo claro? Posso dar sequência? Hein? Por mim, pode, professor. Por mim também pode, professor. Beleza. A segunda doença que nós vamos tratar hoje à noite é o tratamento da gota, tá? O que que nós temos que entender da gota? Que a gota é um distúrbio metabólico onde a gente observa altas concentrações de ácido úrico no sangue. Por isso que pacientes que sofrem desse distúrbio metabólico, eles são chamados de pacientes que apresentam o quê? Hiperuricemia, ou seja, elevação nas concentrações de ácido úrico. E uma vez havendo aumento desse ácido úrico, eles vão ocasionar o quê? Aumento no depósito de cristais de urato de sódio nos tecidos. E esses tecidos são quais? O tecido renal e nas próprias articulações do indivíduo. Havendo deposição desses cristais nas articulações, ele acaba produzindo o quê? Um processo inflamatório, que faz com que haja uma infiltração de que tipo? De granulócitos, e esses granulócitos conseguem fagocitar esses cristais de urato, fazendo com que haja o quê? Pelo menos haja uma amenização. Só que para você conseguir chegar nisso, o que aconteceu com o teu organismo? Antes ele estava de que maneira? Com concentrações elevadas de ácido úrico, tá? E nós vimos que para esse termo ele é chamado de quê? De hiperuricemia. E esse hiperuricemia nada mais é do que um desequilíbrio aonde a gente observa que o indivíduo produz de forma excessiva e exagerada ácido úrico e não consegue excretar de forma adequada esse ácido úrico porque ele está com algum problema na sua excreção renal. Ficou claro isso daqui para vocês? Alguma dúvida? Não, professor.
Mari, Valéria, Lili, tudo tranquilo aí? A gente vai ver já já, porque não é só sódio, tá bom? E para se tratar a gota, principalmente num quadro agudo, tá? Primeiro, você tem que parar o consumo excessivo. Mas consumo excessivo do quê? Álcool, dieta rica em purinas. Pacientes que são pacientes renais, tá? Insuficiência renal aguda ou crônica, são pacientes que estão muito sujeitos à produção de taxas elevadas de ácido úrico. Isso tem que ser controlado. Além disso, no tratamento da gota, nós observamos que o paciente faz, além do uso de anti-inflamatórios não esteroides, ele também faz uso de corticosteroides e também da colchicina, que é o tratamento, que é um dos tratamentos padrão para o tratamento da gota. Além disso, nós temos a indometacina, que é um anti-inflamatório não esteroide, que ele é muito utilizado também para o tratamento da gota. Também temos o quê? Administrações intraarticulares. Um minuto de reprise será o suficiente para mim, meu amigo, por gentileza. E professor, repita de novo, só essa última parte que o senhor falou, por favor. Tá. Seguinte, para o tratamento da gota, principalmente em quadro agudo, algumas coisas precisam ser suspensas do indivíduo e observadas no indivíduo. Indivíduos que fazem consumo excessivo, no caso de álcool, dietas ricas de purina, pacientes com doenças renais, eles têm que ser vistos e monitorados. Isso porque o paciente renal ele já apresenta uma predisposição até concentrações elevadas de ácido úrico. Além disso, para o tratamento, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteroides e, no caso da colchicina, que ela serve também como tratamento alternativo, mas também é um tratamento padrão para o tratamento da gota, são feitos e aplicados. Além disso, o uso da indometacina como anti-inflamatório não esteroide, ele é muito indicado aqui para a gota. Como também a administração intraarticular de corticosteroide, que a gente chama de infiltrações, tá? Alivia bastante as dores. Tá? E o próprio uso sistêmico de corticosteroides também alivia ainda mais o efeito desse fármaco para o tratamento da gota. Mas já é diferente para o tratamento da gota crônica, ou seja, pacientes que já sofrem por muito tempo, tá? De gota. Por quê? Porque aqui o tratamento não é mais o que? Paliativo, mas é um tratamento que faz com que haja uma redução na formação dos cristais de urato, tá? E com isso, há o que? A utilização de certas classes de fármacos que atuem principalmente no ataque sob as complicações que a gota provoca. E aí a gente tem aqui, no caso, os inibidores da xantinooxidase, tá? Da xantinooxidase, tá? Como representantes e utilizados para o tratamento da gota crônica, porque eles conseguem diminuir a síntese do ácido úrico, tá? E com isso há uma ação mais seletiva. Como também nós temos os fármacos uricosílicos, tá? Que fazem com que haja um aumento na excreção renal, tá? Desses uratos e consigam ser eliminados facilmente do organismo. Dentro dos inibidores da xantinooxidase, nós temos o allopurinol e a febuxostat, que são os principais representantes. Já nos fármacos uricosílicos, nós temos a probenecida como principal fármaco aqui utilizado. E por que a colchicina, ela é, além de ser um tratamento considerado um tratamento alternativo, mas ainda é um tratamento padrão para o tratamento da gota, ela é importante? Porque ela é um alcaloide vegetal. E sendo um alcaloide vegetal, ela consegue tratar quadros agudos de gota. Por quê? Porque ela consegue se ligar à tubulina,
que é uma proteína microtubular, consegue fazer com que haja uma despolimerização e, com isso, uma desorganização das funções celulares, tá? Fazendo com que haja um bloqueio na divisão celular, tá? E essa colchicina, tá? Ela consegue ter uma atividade anti-inflamatória bem específica para o tratamento da gota. E olha que interessante, tá? Sendo específica, ela também não está isenta do aparecimento de reações adversas. Quando começou a se estudar colchicina, finais da década de 90, início de 2000, tá? Eram poucos os relatos. O que a gente tinha era somente náusea e vômito que o paciente apresentava. Hoje nós já sabemos que a colchicina, além de causar náusea e vômito, causa dores abdominais e transtornos gastrointestinais, principalmente diarreia no paciente. E aqui está a ação dessa colchicina, que ela atua diretamente na proteína microtubular, no caso da tubulina, fazendo com que haja uma reorganização e uma despolimerização dessa cartilagem, fazendo com que ela volte ao seu estágio normal. E com isso ela consiga atuar na divisão celular, fazendo com que haja uma melhor aderência dessas células, voltando a elas funcionarem, voltando a elas se dividirem normalmente. E isso falando em termos de articulação. Tá? Não se esqueça aonde ela vai atuar. Como também a colchicina, como ela atua na proteína microtubular, ela também atua onde também? A nível renal. Principalmente a nível de néfron. E aqui são os principais efeitos observados durante o tratamento da colchicina, tá? Para o tratamento da gota, que a gente observa náuseas e emeses, distúrbios gastrointestinais, diarreia, tá? A granulocitose, a anemia plástica, ela é observada principalmente em pacientes imunodeprimidos, tá? E pacientes que já têm um quadro de artrite reumatoide bem avançada, perda de cabelo, alopecia, a gente observa também alguns pacientes com artrite reumatoide avançada. Dentro da parte de tratamento da gota, ficou alguma dúvida para vocês? Hein, pessoal? Ou está tudo certinho? Eu posso dar sequência? Tudo certo, professor. Tá? O terceiro doença que a gente vai tratar, o transtorno que a gente vai tratar, são os fármacos que são para o tratamento da cefaleia. E aqui são 3 tipos que a gente vai falar: da enxaqueca, da cefaleia em salva e na cefaleia tipo sensorial. Na enxaqueca, o principal tipo de enxaqueca é a migrânia, que a gente irá conversar. Tá? Migrânia. Tá? Cada um desses tipos de transtornos, de dores de cabeça, tem as suas peculiaridades. No caso da enxaqueca, ela pode ser uma dor pulsante ou até o que? Latejante. É diferente de uma cefaleia em salva, que a gente vê que o paciente ele fica tonto, tá? Apresenta uma dor torturante, com tonturas, de forma aguda e constante. Já na tensional, tá? Ela é uma dor que, além de pressionar, tá, a região do hipotálamo, aqui ela consegue também ser persistente, fazendo com que haja sensações de compressão da dor de cabeça. É como se tua cabeça estivesse sendo comprimida de tal maneira que essa dor nunca pare. E isso faz com que haja um prejuízo na qualidade de vida, aumento no custo de saúde, porque o paciente pensa que através de um simples uso de um analgésico vai resolver, mas não. Ele tem que partir para outros fármacos com ação mais eficaz e com potencial farmacodinâmico ainda maior, tá? E, além do mais, durante o tratamento da cefaleia, algumas questões como o uso de chocolate, bebida alcoólica e estresse são o quê? São fatores desencadeadores para essa cefaleia. Hoje já tem estudos comprovados que o uso de chocolate, comer chocolate, principalmente chocolate amargo,
pode gerar o quê? Cefaleia em alguns pacientes, por causa da hora da absorção e da metabolização. Tem alguns pacientes que têm predisposição para isso. E dentro dessa diferença aqui das características da enxaqueca e dos dois tipos de cefaleia, a gente pode ter desde históricos familiares, questão do sexo, início, localização, caráter de gravidade, até a duração, tá? E os sintomas associados para esses três tipos. No caso da enxaqueca, a gente já sabe que a enxaqueca ela tem um histórico familiar, ou seja, ele é genético. Indivíduos de uma mesma família alterna, mas fica ainda aquela herança genética que você acaba adquirindo. Por isso que ela é muito mais comum, tá, o caso da enxaqueca em mulheres do que o homem. Além disso, o início é variável, a gente ainda não tem um prognóstico de quando iniciou. O que a gente sabe é que a pessoa já vem com essa herança e em algum momento irá manifestá-la, tá? Ela é unilateral, ela pode ser latejante, na maioria dos casos, ela pode durar os episódios até 3 dias ou até 4 dias, a gente já vê na literatura isso, tá? E é dentro desse tipo de enxaqueca que a gente vai se prender um pouquinho aqui. Por quê? Porque a enxaqueca ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma enxaqueca sem aura. E qual é a diferença? E o que define se enxaqueca ser uma enxaqueca sem aura? Ela é uma cefaleia grave, unilateral e pulsante. Ela pode demorar até de 3 a 4 dias. Tá ok? Os fatores desencadeadores podem ser atividade física, ou seja, um exagero, uma extenuação grave que o paciente pode ter, tá, na atividade física. E ela pode vir acompanhada, tá, de náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia, ou seja, hipersensibilidade à luz e também hipersensibilidade ao som, ou seja, você não... Só o fato de você olhar para uma lâmpada ou para uma lanterna, aquela luz que vem e foca no teu rosto te causa um mal-estar. A mesma coisa o som, ou seja, se você estiver escutando o teu choro de uma criança, aquilo te irrita, tá? E isso é enquadrado dentro de uma enxaqueca sem aura. Mas é diferente da enxaqueca com aura. Porque na enxaqueca com aura, tá? Ela sempre vai ser precedida de sintomas, principalmente neurológicos, que são conhecidos como aura. E o que seriam? Seriam sintomas visuais e sensoriais. Paciente que tem enxaqueca com aura, ele sempre vai ver o quê? Tipo uns flashes de luz passando pelo rosto dele, na visão dele. Como também vai sentir tipo sons, zumbidos, ou muitas das vezes sons mais agudos que ele mesmo acaba escutando por conta dessas alterações neurológicas. Além disso, um paciente com enxaqueca com aura, ele o quê? Ele acaba apresentando distúrbios tanto na fala quanto motores. A gente vê que esse paciente ele não consegue formular frases completas, ele acaba gaguejando um pouco. Até na própria questão de motor, a gente vê que o paciente perde um pouco o seu equilíbrio, tá? E além disso, até na hora da escrita, a gente vê que ele não consegue escrever direito. E ela sempre vem o quê? Ela sempre ocorre diferentemente da enxaqueca sem aura, a enxaqueca com aura, tá? Ela sempre tem um período de 20 a 40 minutos, onde a gente observa que ela ocorre sempre como o início de uma cefaleia bem forte no paciente. Além disso, a enxaqueca com aura, ela também pode ser enquadrada como um quadro, um tipo de depressão alastrante. Por quê? Porque ela atua diretamente na atividade neuronal, aonde há uma diminuição do fluxo sanguíneo, tá? E com isso causa que uma hipoperfusão. Ou seja, há uma constrição dos vasos sanguíneos neuronais aqui, fazendo com que a circulação sanguínea não transcorra de forma correta e fique se acumulando, gerando essas dores de cabeça. E aqui há vários tipos de fármaco que a gente pode utilizar para o tratamento da enxaqueca,
que vão desde os triptanos até os ergós, os anti-inflamatórios não esteroides, até medicamentos profiláticos, que são muitas das vezes associados com os triptanos, tá, e os ergós, para o tratamento dessa enxaqueca. Já no caso da enxaqueca sem aura, ela é um pouco diferente da com aura. Por quê? Porque a sem aura ela ocorre principalmente por uma vasodilatação em demasia, principalmente nas artérias extra e intracranial, onde a gente observa que há um aumento da liberação de moléculas, principalmente moléculas neuroativas, como no caso da substância P, neurocina e peptídeos que estão relacionados aqui com o gene da calcitonina, que fazem com que haja uma maior atividade, tá, a nível de crânio, tá, onde o indivíduo fica o quê? Muito agitado, essas dores de cabeça vão aumentando ainda mais, tá? E demora a cessar. E como a gente faz o tratamento, principalmente no caso de uma enxaqueca aguda? A gente pode utilizar dois tipos de fármaco, os não específicos, que são para sintomáticos, e os específicos para enxaqueca. No caso dos não específicos, eu posso usar desde um simples analgésico até um anti-inflamatório não esteroide e até antieméticos, ou seja, para enjoo e para vômito. Já para o tratamento específico da enxaqueca, a gente pode ter os triptanos e os alcaloides do ergol. E por que os triptanos são importantes? Porque eles são agonistas principalmente de receptores 5-HT1B e D e 5-HT1D. Ou seja, eles atuam tanto nas duas vias ou somente em uma via. E atuando como agonistas desses receptores, eles conseguem fazer com que haja uma vasoconstrição e conseguem inibir a liberação de quê? Desses neuropeptídeos pró-inflamatórios, diminuindo assim ainda mais o que? A dor de cabeça. É diferente dos alcaloides de ergot, que os representantes é a ergotamina e a dihidroergotamina, que eles são o quê? Derivados semissintéticos da ergotamina e atuam principalmente aonde? Nos receptores 5-HT1, tá? E nos receptores alfa e receptores de dopamina, e com isso atuam onde? Nos vasos sanguíneos intracranianos. Ou seja, eles fazem com que haja uma diminuição dessa dilatação aqui. E aqui é mais ou menos, aqui é como ocorre o tratamento para esse quadro de enxaqueca, principalmente no tratamento agudo, aonde a gente utiliza o tratamento com triptanos, aonde a gente verifica que pode ser feito tanto com uso profilático, ou dependendo da evolução dessa enxaqueca, a gente pode utilizar juntamente com os derivados de ergol, como no caso da dihidroergotamina, ou também no caso dos analgésicos. E dependendo da fase, se da fase prodrômica ou na fase de cefaleia, eles são bem aceitos, contudo, tá? Eles precisam atuar juntamente com outros fármacos, como no caso dilatadores, vasodilatadores, vasoconstritores, tá? De receptores 5-HT1, tá? Que fazem com que haja aqui diminuição dos efeitos, principalmente distúrbios visuais, liberação principalmente de serotonina, no caso da fase prodrômica, já na fase de cefaleia, no caso de dores e náuseas também. E também temos a fase assintomática, ou seja, que é antes do ataque, antes do início da enxaqueca, que a gente pode fazer uso desde um simples analgésico até fármacos para enjoo aqui. E era isso que eu tinha que conversar com vocês na noite de hoje, que era a respeito dos fármacos para artrite reumatoide, tá ok? Os fármacos que é para o tratamento da gota e para a da enxaqueca. Alguma dúvida, meninada? 1 minuto de reprise será o suficiente para mim. Fala, Erivelto. Tudo bom? Boa noite. Tá? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro para vocês? Tranquilo, professor. Hein, Camila, Erivelton? Amigo, tudo certo. Manuel, Josi?
Renaceli, Vânia, Núbia. Tranquilo, professor. Tá bom. Eu devo estar postando já essa aula até o final da noite. Eu já devo estar postando essa aula para vocês e já mandar os slides para vocês como texto de apoio também, tá? Tá ok. Boa noite, professor. Amanhã, na aula prática nossa, vocês já farão simulação, tá ok? Que a gente vai para o consultório farmacêutico. Eu vou trazer um caso clínico, vocês irão desenvolver esse caso clínico de acordo com a conduta e a evolução, tá? E a presença do farmacêutico no consultório farmacêutico dentro de um hospital, tá? Tá ok? Tá bom, professor. Então, até amanhã. Tá bom? Boa noite a todos, bom descanso, boa terça-feira Boa aí para noite, vocês. professor.